Mas enfim. E aí eu fiz a última live explicando sobre direita e esquerda. E eu falava também que eu li um livro de história, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E eu parei de ler quando eu vi que o autor chamou o comunismo soviético de extrema esquerda e o socialismo alemão, né, de extrema direita. Eu falei, não, para. Porque só chama o nazismo de extrema direita dois tipos de pessoas. As pessoas que repetem o conhecimento errado que elas ouviram, então elas somente repetem esse conhecimento, elas não investigam, e as pessoas que são de esquerda, que usam da tática. O próprio Lenin deixou isso claro: xingue-os do que você é, acuse-os do que você está fazendo. Então é óbvio, as atrocidades perpetradas pelo nazismo, né, especial voltadas mais especificamente contra o povo judeu, 6 milhões de judeus foram mortos, repercutiu muito mais do ponto de vista negativo, né, na humanidade, porque os judeus sobreviveram, fizeram de tudo para trazer isso à tona, denunciar os males do nazismo, exigir que tribunais fossem estabelecidos para punir os oficiais alemães e etc, etc. Então, hoje em dia, qual a quantidade de filmes que retratam sobre esse período da história, Segunda Guerra Mundial, que mostra o povo judeu sendo massacrado? Inúmeros filmes falam sobre isso. Agora, quantos filmes mostram os campos de concentração soviéticos? Você lembra? Eu não lembro de ter visto nenhum filme que retratasse campo de concentração soviético. Nem norte-coreano, nem um filme que retrate a vida em Cuba, né, a vida miserável e desgraçada do povo cubano. E tenho certeza que nós não veremos um vídeo que vai tratar da vida do povo venezuelano. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo hoje é: não podemos cair na armadilha dos esquerdopatas. Como assim? Existe um ditado que diz: não discuta com um tolo. A palavra usada não é tolo, é uma palavra um pouco mais forte, mas eu vou usar tolo porque é uma palavra, inclusive, encontrada na Tanar, na Bíblia, né? Por que não devemos discutir com o tolo? Porque ao discutir com o tolo, nós vamos nos rebaixar ao nível dele, e uma vez no nível dele, ele, por ser tolo por mais tempo, tem mais experiência e assim vencerá essa discussão. Então, o que nós poderíamos fazer? Ora, eu não vou aqui ficar elencando todas as características do nazismo, que são exatamente idênticas às características do comunismo russo, para chegar e provar que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é de extrema esquerda. Eu não vou fazer isso. Por que não? Se eu entrar por esse caminho, eu estou me rebaixando aos tolos. Porque os tolos que chamam o nazismo de extrema-direita. Então, como é que eu vou combater isso? Existe um pensamento que está dentro de uma caixinha. Essa caixinha é toda a argumentação esquerdopata. E eu não vou vencer essa argumentação pulando para dentro da caixinha, né, enquadrando o meu pensamento. Eu faço o quê? Eu penso out of the box. Eu penso de fora da caixa. Então, o que eu vou trazer? Por que os esquerdopatas falam essa besteira, essa bobagem, essa grande mentira de acusar o nazismo de ser extrema-direita? E nessa linha de raciocínio é que eu vou desenvolver a nossa forma, que eu considero ser mais útil de desmascarar esse engano do que simplesmente entrarmos no jogo deles. Veja bem, eu já citei, Lenin dizia: xingue-os do que você é, acuse-os do que você está fazendo. Então, as pessoas que estão tramando mal e que são perversas vão chamar os outros que não estão tramando mal e que não são perversos de tramadores do mal e de perversos. Então a atenção dos espectadores a esse evento histórico vai se voltar para aquelas pessoas inocentes que estão sendo injustamente acusadas. Ok? Enquanto as pessoas estão com a atenção voltada para aquela situação, os que verdadeiramente tramam o mal e são os perversos agem de forma livre. Eu vou dar um exemplo. Imagine um país onde a corrupção seja extremamente ampla e ao ponto de todos os políticos, com exceção de umas meia dúzia, bem meia dúzia, estão envolvidos em corrupção, em escândalos, etc. Esse povo desse país paga muito imposto e não tem nada de volta porque a saúde pública é um caos, a educação pública é um caos e a segurança, acho que a palavra caos é até um eufemismo,
quantidade de mortos que morrem nesse país, né, por ano, supera países em guerra. E eu chego para você e falo, mas a população não faz nada. Fica quieta, continua vivendo o seu dia. Você pergunta, como isso? Não, porque essa população está preocupada em saber qual time vai ser o campeão, né, de futebol. A população está preocupada em saber qual vai ser o desfecho de determinada novela. A população está preocupada em saber coisas que são totalmente inúteis, que a mídia veicula 24 horas por dia. E por que isso? Porque você tira o foco da realidade, do que precisa ser olhado, e coloca uma coisa inútil. Então, isso faz parte do pensamento marxista de Gramsci, né? De você dominar a cultura, os meios de comunicação, para que você leve as pessoas a pensarem não da forma real como as coisas são, mas como essas pessoas perversas querem que as pessoas pensem. Ou seja, continuem alienadas para que eles continuem em seu projeto de poder. Então, uma coisa que eles não puderam fazer foi negar o grande malefício que o regime socialista alemão causou na humanidade. Porque eles conseguem negar o que o regime socialista soviético fez, como eu acabei de falar. Eu não lembro de ter visto um filme que mostre os gulags, os campos de concentração soviéticos. Não me lembro de ver um filme mostrando o sofrimento do povo cubano. O que a gente sabe disso são cubanos que conseguiram fugir, que contam como é lá dentro. A gente não vê filmes que mostram o sofrimento da Coreia do Norte. A gente vê, sim, filmes e relatos de pessoas que conseguiram fugir e que mostram a vida miserável e sofrida que é morar na Coreia do Norte. E qualquer outro país socialista. Mas o que a besta nazista fez está escancarado a todos. Todo mundo já viu a lista de Schindler, o menino do pijama listrado. A Vida é Bela, um filme maravilhoso. Eu lembro que eu nem sonhava em pisar em uma sinagoga. E quando eu vi esse filme, eu chorei tanto, que eu fui para frente do espelho me ver. Eu nunca tinha chorado tanto na vida. Hoje eu entendo por que eu chorei tanto vendo aquele filme, né? Já era algo latente ali na minha alma. Mas esse horror tá aí, escancarado para todo mundo ver e saber o que aconteceu. Então, o que eles vão fazer? Já que não dá para esconder, dissimular esse horror que a extrema esquerda fez, a extrema esquerda alemã fez, o que eles fazem? Inversão de valores. Eles chamam o nazismo de extrema direita. E aí, eles com isso ainda se dão bem, porque se eles são extrema esquerda e o nazismo é extrema direita, então eles são os bonzinhos e os nazistas, todo mundo sabe, são os grandes vilões desse século, juntamente com a extrema esquerda, né? Mas o que é comumente divulgado. Então eles conseguem ali matar dois coelhos com uma só cajadada. Então, não importa a gente querer entrar e perder tempo, explicar para essas pessoas, não, gente, olha, o Stalin era um líder totalitário, igual o líder alemão. Eu não cito o nome do líder alemão. Eu evito citar, tá? Olha, existia o culto à figura do líder na Rússia, na União Soviética, também tinha na Alemanha. Olha, o símbolo da União Soviética é uma bandeira vermelha com um símbolozinho dentro, ali no, né, a foice e o martelo dourado, o símbolo alemão, que coincidência, também é uma bandeira vermelha com um símbolozinho dentro, no caso a suástica. Olha, são governos extremamente militarizados, a individualidade do cidadão não vale nada, eles cometem eugenia, cometem mortes aleatórias, abortos, e uma série de situações. A vida do ser humano vale menos que a vida do animal, né? E etc. E não adianta fazer esses paralelos, porque essas pessoas, no fundo, sabem disso. Mas o objetivo delas é o quê? É continuar mantendo essa rede de mentiras para dizer, olha, já que não dá para eu negar o que os campos de concentração nazistas fizeram, já que não dá para eu negar esses filmes maravilhosos vencedores de Oscar, como A Lista de Schindler, A Vida é Bela, então eu digo que eles são o meu oposto. Por mais que isso não tenha nenhum sentido, nenhuma coerência, não faça nenhum nexo. Bem-vindo ao pensamento esquerdopata. Tem gente que até brinca que no Brasil, o país da inversão de valores, onde o poste que urina no cachorro e não o contrário. Mas por que somos o país da inversão de valores? Porque desde que os militares devolveram o poder, digamos assim, à população, à democracia, pelo menos para votar para presidente, porque antigamente se votava assim,
não me engano, se votava para governador, se votava para outros cargos. Desde que eles devolveram, somente tivemos uma atividade partidária de extrema esquerda, ou de esquerda, no máximo de centro-esquerda. O único partido de direita que existia era o PRONA, né, do saudoso Dr. Enéas Carneiro, que não mais existe. Tirando o PRONA, eu não me lembro de nenhum outro. Não lembro de nenhum partido que lutasse pelos ideais da moral, da família, dos bons costumes, menos Estado, mais liberdade para o indivíduo empreender, mais liberdade para a pessoa viver. Eu não lembro. Então, por isso que nós fomos educados, né, a pensar dessa forma. Então, quando você estiver diante desse quadro, a pessoa está falando que o nazismo é extrema-direita. Não entre nessa, não se suje lutando com um homem sujo. Passe por cima disso. Desmascare logo. Ah, entendi, você é um esquerdopata. Ah, mais uma mentira da esquerda, né? Querendo jogar a culpa nos outros do que está fazendo. E assim nós conseguimos desmascarar realmente a intenção perversa dessas pessoas. Ok? Fica aí essa breve transmissão e espero em breve poder fazer outras para ajudar todos nós. Ok? Infelizmente fomos adestrados a pensar errado, então agora temos que fazer novamente aí toda uma luta, todo um processo para novamente aprendermos a pensar corretamente. Se a extrema esquerda é um estado totalitário, onde não tem individualidade, o que é a extrema direita? A extrema direita é simplesmente a ausência de Estado. Imagina você morar num país onde não existe Estado. Por isso que esse conceito de ausência de Estado, que é chamado de anarquia, é comparado ao caos. Por quê? Imagina, você mora num lugar, não existe Estado, não existe ali alguém que possa regular. Então, em tese, cada família iria fazer o que bem entende. Como a natureza do ser humano é má, todo ser humano possui inclinação para o mal e etc. Nasce com isso, o que se teria? Um grande caos, um grande problema. Isso é extrema direita. Anarquia, ausência de Estado. Todo regime onde o Estado é grande, é inchado, a população tem que pagar muito imposto porque o Estado é muito grande, o Estado promete dar muitas benesses e o Estado simplesmente massacra a população. Isso é extrema esquerda, ok? Então, vamos colocar esses pontos nos is, tá ok? E só para terminar, eu vi um vídeo, porque o Nando Moura falou do Leon e da Nilce do canal Coisa de Nerd, Cadê a Chave? E aí o Leon deu uma resposta porque o Nando Moura ele perguntou se o líder alemão é extrema-direita, no que nós podemos compará-lo? A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, a Winston Churchill e a Ronald Reagan, presidente americano. O que eles têm em comum? Porque esses três citados são pessoas de direita. E o Leão respondeu dizendo, não, porque o inverso também vale. Se eu pegar 3 pessoas aqui da esquerda e comparar com Stalin, dá para comparar? Não dá. E ele cita 3 pessoas, acho que ele cita o Tony Blair, ele cita outra pessoa, esqueci, mas uma cita o Obama. Ele fala, não dá para comparar com o Stalin. Aí ele já responde, não dá para comparar com o Stalin, levando você ao erro. Claro que dá para comparar com o Stalin. Olha o governo do Obama, criou o Obamacare. Na desculpa de levar saúde a todos, o que ele fez? Inchou o Estado, cobra mais imposto das pessoas, prometendo benesses, mas na verdade as pessoas pagando mais impostos significa mais pessoas no Estado, com mais dinheiro na mão para administrar e usar como eles acham que deve ser usado, né? Igual Stalin. Stalin e Obama. Obama era benéfico? Ele era amigo de Israel? Claro que não. Sempre deixou claro que não gostava de Israel. Tanto é que antes de sair da Casa Branca, ele foi lá na ONU e deu uma facada nas costas por Israel. Vocês sabem daquele caso famoso, já deixando o Trump de mãos atadas, que o Trump, quando assumiu o governo americano, a decisão do Obama na ONU, ele já não poderia desfazer. E isso foi vinculado pelos meios de notícia, principalmente da comunidade judaica, mostrando isso. Ou seja, o ódio por Israel que a extrema-esquerda tem, o Obama tem, né? O governo do Obama afundou a economia, deu incentivo para aquela coisa de produção de energia solar, acho que o Solindra, negócio que não deu certo, não dá certo. Energia solar, como se tem, é extremamente cara e ineficiente.
Basta ter um dia nublado que você não produz nada de energia. Então é ineficiente, não dá para viver de energia solar. A questão também das fronteiras. Ele abriu o país para vários imigrantes, deixou crescer a criminalidade para quê? Para gerar o caos. Porque faz parte da extrema-esquerda gerar o caos, para que através desse caos surja o quê? Um novo homem. E esse novo homem é o quê? O que pensa da forma esquerdopata, para que se possa se implementar. Então é uma falácia. Sim, você pode comparar sim, Obama a Stalin. O Obama não matou as pessoas que Stalin matou, porque evidentemente estamos aí já numa situação mais avançada, século XXI, e os Estados Unidos, a maioria da população é conservadora e os Estados Unidos a população tem armas. Então se ele começasse a fazer qualquer coisa mais radical para implementar o comunismo na América, iria ter uma guerra civil, iria perder. Então ele ficou nesses 8 anos aí só enrolando, só usando a mídia, a música, né? Os ícones da música americana são hoje só pessoas, mulheres que apelam para a sexualidade, né, que apelam para músicas e danças extremamente pornográficas, o que não era antes. Antes existiam bandas, músicos que tinham talento musical. E esse tipo de erotização faz parte também da agenda soviética. Os soviéticos que criaram essa coisa de liberdade sexual. Por quê? Porque por isso você quebra a família. O governo Obama que dava bolsa, uma espécie de Bolsa Família, para mães solteiras. Ou seja, a mulher tinha um filho, ela tinha um marido em casa. Como ela tem um marido em casa, ela não recebia nada. Agora, se ela criasse o filho sozinha, aí ela recebia uma bolsa do governo. O que isso aconteceu? Estimulou mulheres a terem filhos, serem mães solteiras, porque isso dava a elas um dinheiro, um Bolsa Família. Ou seja, quebrando a família também, desestruturando a família americana. Projeto soviético. Então a gente tem que saber pensar fora da caixa. Porque as pessoas que defendem a esquerdopatia, gente, elas não falam a verdade. Elas só falam a verdade se a verdade for benéfica a elas. Por exemplo, um líder de fato de direita cometeu um erro. Aí elas vão falar a verdade, porque ele cometeu um erro. Agora, fora isso, é só mentira, é só distorção, é só busca pelo mundo da fantasia utópico que nunca aconteceu. O socialismo, ele apenas sabe destruir, destrói a economia, destrói a sociedade, destrói a família, destrói os valores, destrói a fé das pessoas. Que o Eterno nos livre disso, que tenhamos forças para juntos sermos uma voz, trazermos a verdade. Uma vela, por menor que seja, consegue dissipar muita escuridão. Ok? Até a próxima transmissão. Shalom, shalom.